galera, estamos chegando, sejam muito bem-vindos a este momento que nós paramos para a gente conversar, né? Ter aquela conversa tranquila, saber um pouquinho como que foi o seu dia, como que você tá nesse momento. É a hora da gente fazer aquela corrente do bem e a gente conversar sobre melhoria de vida e o que nós podemos fazer para tornar, né, os fardos que a gente tem de carregar e os desafios também mais leves, né? Os fardos mais leves e os desafios menos desafiadores e mais fluidos, né? Que as coisas possam acontecer, possam andar. É tão ruim, né, quando a gente tem aquela sensação de estar dando murro em ponta de faca. Você já reparou? Tem momentos que aquilo que a gente vive está tão desgastante, você está tentando, você está lutando, batalhando, mas as coisas não acontecem. Qual será que é o problema? Será que você está investindo em algo errado? Será que você está fazendo algo no momento que não é o mais propício? Porque tem disso também. Tem ocasiões que os astros, eles não estão de bem para determinadas coisas que nós estamos tentando fazer. Então, uma boa consultoria astrológica, ou você mesmo por conta começar a estudar sobre os movimentos planetários, nós chamamos de trânsitos na astrologia, e como eles estão influenciando o dia, é fundamental. Eu até gosto de olhar no começo do dia, antes de sair de casa, embora eu sempre faço ali o estudo do céu da semana, porque na Astral TV, toda segunda-feira, eu levo isso desmiuçado para o pessoal, todo resumido. Qual é o céu da semana, que dia que vai estar bom para o quê, quais são os alertas. Então eu sempre faço esse estudo no domingo. Mas a parte disso, eu gosto de antes de sair de casa, dar uma olhadinha, eu abro o programa astrológico, eu relembro, né, para que aquele dia vai ser bom, qual é o alerta, o que eu preciso ficar atento, o que tem de ser evitado, o que vai ser bacana para eu desfrutar, e aí eu sempre saio mais preparado para o dia. Então isso é muito legal, porque te previne, sabe, de ter tanto estresse. Aí você já sabe, esse dia não vale a pena eu investir nessa questão, tá? E em contrapartida você vê que tem coisas que são benéficas. Então, basicamente, a gente precisa conseguir tornar as coisas um pouco mais fluídas e nós temos ferramentas para isso. Uma delas é a astrologia, como eu te disse, outra é a nossa intuição. Quantas vezes a sua intuição te diz não vai por aquele caminho? E quando você contraria, eis que algo dá errado. Então, ouçamos mais, né, a nossa intuição, respeitemos mais aquilo que a gente sente. E a mesma coisa com o tarô, que inclusive está aqui para te responder daqui a pouquinho, tá? O tarô, ele também mostra o que acontece se você vai por uma via, o que acontece se você vai por outra, e com isso você consegue analisar qual caminho é mais favorável e indicado para você. Então, assim, eu acho que a gente tem que evitar desgaste, gente. É claro que tem coisas que a gente quer conquistar, que tem a ver com o nosso propósito de vida, com a nossa missão, e que ninguém falou que seria fácil. Tem coisas que são mais desafiadoras, porque a gente está naquele caminho cheio de mato e você tem que ir capinando, tirando da frente para você conseguir fazer um trajeto ali, para você percorrer com um pouco mais de facilidade. Sobretudo, para algumas coisas que assim a gente ainda não fez um movimento em relação àquilo, ou não fez um estudo, ou não conhece. Você quer fazer, você tem a boa vontade, mas você não tem o domínio do assunto, de como a coisa funciona, tá? Aí realmente, quando você for trilhar, você vai ter de lidar com dificuldades, tá? Com desafios, mas a gente também tem que ter senso de observação e perceber, sem demorar tanto, sabe? Se não é necessário mudar alguma coisa no percurso, porque às vezes a gente perde muito tempo tentando de forma errada e tem pessoas que ficam meses ou até anos tentando uma coisa e a pessoa não se deu conta ainda que aquilo não vai acontecer daquele modo como ela tem se esforçado. Então é necessário mudar alguma coisa no processo, tá? E você tem mudado algo no processo ou você está tentando tudo da mesma maneira sempre? Aí fica difícil. Se você não está tendo um resultado legal e você não está tentando mudar e fazer as coisas de um modo diferente,
fica difícil que as coisas também se modifiquem, tá? E eu vou dizer uma coisa para você, gente, buscar sempre ter o coração leve, porque à medida que as coisas vão dando errado, a gente vai ficando também um pouco mais assim, sabe, pesado, denso, acumulando frustração, tristeza, decepção. Então a gente vai somatizando, isso é muito tóxico, né? E você fica um pacote ali de toxina, né? Um saco de lixo com um monte de coisa que não serve acumulada dentro de você. Aí é quando a gente começa a ficar mais negativo e às vezes a gente não se dá conta. Mas o meio, à nossa volta, as pessoas sinalizam para a gente que algo não está legal, sabe? No olhar das pessoas, né? A maneira como elas nos olham ou nos cumprimentam, ou às vezes já arrumam uma desculpa para sair de perto da gente. É sinal, às vezes, que a nossa energia não está legal e que está repelindo também a pessoa em questão. Então, é importante a gente observar se a gente não está se tornando uma pessoa chata, reclamona, enfadonha, que só foca no problema, pessimista, negativa. E se a gente estiver dessa maneira, opa, preciso mudar, fazer aí uma limpezona, fazer um detox, tá? Bom, então estamos aqui hoje para falar de como tornar as coisas mais leves na sua caminhada. Não precisa ser o tempo inteiro estressante, difícil, incômoda, tá? E como eu te disse, a astrologia ajuda, sua intuição também pode te guiar, mas ouça ela com mais atenção. Tarô também, gente, dentre outras coisas. Quer fazer sua pergunta para o tarô? Vou liberar agora aqui o telefone do ouvinte, tá? É só você ligar nesse número, 3251 3020, código 11, 3251 3020, você pode fazer sua pergunta. Aí eu vou te ouvir um pouquinho, você vai relatar o que está acontecendo, vou precisar do seu nome completo e data de nascimento, aí em seguida a gente se despede e você acompanha ou pela live, ou fica na linha ouvindo e eu vou te dar uma orientação e você pode perguntar sobre qualquer coisa, tá? Que você esteja vivenciando. Às vezes a questão está em torno de trabalho, às vezes é amor, às vezes é espiritualidade, às vezes é vida afetiva, tá? Não tem problema. Você me conta o que está acontecendo e nós vamos aí ouvir e olhar no tarô para a gente entender, né, qual que é o contexto e o que você pode fazer para suavizar os problemas e para que as coisas aconteçam com mais fluidez, se tornem mais fluídicas, tá? Também vou te aconselhar a falar do nosso programa e desse nosso momento para as pessoas, para que mais gente possa estar aqui com a gente. Eu tô na Vibe Mundial, tem um programa de dia, né? Quinta-feira, 1h30 da tarde, sábado às 4h, mas esse nosso encontro assim mais leve para a gente fazer um balanço do dia, refletir, ter umas dicas, mas de um modo bem suave, é todos os dias à meia-noite. Porque eu sei que você está já cansado, né? Indo descansar, já teve um dia puxado, então a gente faz uma coisa bem leve nesse horário. É um papo gostoso entre amigos, essa é a ideia. Tem ouvinte na linha para falar conosco, bora atender. Alô? Bom dia, Edu. Bom dia, quem fala? É a Geisa. Você tá bem, Geisa? Tô bem, graças a Deus. Geisa, minha amiga Leonina? Isso. Olá, já marquei você, Geisa. Conta aí o que está acontecendo. É, em relação à vida amorosa. Tá, perfeito. É tipo assim, é porque eu queria saber, porque eu não posso falar o nome da pessoa, mas assim, se a Uhum. pessoa que, assim, eu tenho pensado ultimamente, se ela teve algum interesse por mim ou tem, entendeu? Vocês nunca tiveram nada. Não. Tá. Então, se essa pessoa tem algum interesse por você, qual é? O que esperar disso, né? Ou se é só coisa da minha cabeça, assim, entendeu? Tá. Vocês se veem com facilidade, se veem com frequência? Mais ou menos. Num ambiente assim de trabalho assim, que eu frequento, é de vez em quando, assim, sabe? Aham. E não conversam fora dali. Não, Tá, perfeito. E essa história já tá rolando assim desde quanto tempo que você tá nessa dúvida, se sentindo meio mexida? desde novembro. Novembro. Tá bom. Qual, você pode falar sua data de nascimento? Sim, é 2/8 de 93. 2/8 de 93. 93. Leonina. A data da É, pessoa você pode falar? não, eu nem sei que Não data que é sabe? pra. Então eu vou pedir para você pensar
na Aham. pessoa, e aí é só ouvir ou pela live ou pelo telefone que eu já falo contigo, tá? Tá bom, ok. Um Obrigada, Dani. beijo, obrigado pela ligação. Vamos ver, gente. Então, estou me concentrando aqui. Geis, aí do outro lado, pensa na pessoa. A nossa pergunta é: o que que ele sente por ela? O que que pode acontecer dali? Ele tem algum interesse ou é coisa da cabeça dela? Qual é o conselho? Foi isso que a Geisa perguntou. Vamos ver. Já sai cartas de trabalho, né? 8 de ouros, 7 de ouros, tá? Mostrando que as coisas realmente estão acontecendo no âmbito profissional, mas mostra que existe uma paquera. Eu não estou vendo que é coisa da sua cabeça, não, viu, Geisa? Mas existe também um medo, um receio ao mesmo tempo, sabe? Então, ou um medo de outras pessoas perceberem, ou de não ser uma coisa legal, ou de trazer problemas. Pode ser que essa pessoa tenha alguma história também afetiva, viu? Mal resolvida, ou um relacionamento. Eu sinto alguma coisa que trava também no âmbito amoroso. Mas nós temos aqui um cavaleiro de copas, tá? Na síntese. E o cavaleiro de copas é uma carta que sempre fala de uma certa reciprocidade no interesse aí afetivo. Então eu vejo que não é só do seu lado. Nesse tarô que eu estou usando, inclusive, gente, ó, tem duas arraias nadando juntinhas nas águas, que é o território das emoções, do amor, é o cavaleiro de copas. Copas é o coração no baralho. Então, assim, eu posso dizer que existe sim uma situação aí em movimento de ambos lados. É importante que você seja sempre muito sutil em tudo, sabe? Deixa a paquera acontecer, pode rolar alguma coisa assim, há uma timidez e um pouco de trava dos dois lados, então é importante ir quebrando isso, tá? De vez em quando sorrindo, se você quiser, né, que essa aproximação aconteça, sorrir, de vez em quando puxar algum assunto, se a pessoa puxar, ser recíproca, conversar, não deixar a timidez nem o medo travarem, tá? Mas o que eu posso te dizer é que você só precisa tomar cuidado para não criar expectativas e não se apaixonar. Parece que você já está muito mexida nessa história, tá? Não é o momento de se apaixonar, porque é uma situação que não seria bem resolvida. Então você precisa lidar com isso de uma outra forma, tá bom? Beijo, Geisa. Boa sorte. Obrigado, viu, pela ligação. 3251-3020. Gente, o objetivo aqui hoje dessa conversa nossa é saber o que esperar, né, sobre cada coisa, qual é a tendência. Claro que tudo pode mudar na nossa vida, tudo pode transformar. Situações que hoje não estão favoráveis, amanhã podem se tornar. Situações que hoje também estão favoráveis e de repente a gente não dá vazão, amanhã podem não estar. E as coisas mudam, se transformam, tá? Mas a ideia é a gente ver quais são as tendências para saber o que vale a pena investir, o que não vale e o quanto investir. Então, no caso da Geisa, eu vejo que isso seria mais assim uma paquerinha, porque existem várias coisas ali travando. Então, se você cria uma expectativa grande, você sofre depois, a coisa acaba não acontecendo, tá? Bom, basicamente é isso. Gente, estamos com o tarô. Quando você ligar aqui para mim, como a Geisa fez, nome completo, data de nascimento e uma pergunta, tá? Que você pode fazer aí sobre algum assunto que você esteja precisando solucionar ao tarô. Eu acho também que assim a gente precisa entender que a espiritualidade ela está do nosso lado. Cabe a gente acessá-la. Quando eu digo espiritualidade, eu estou falando sobre os seus mentores, protetores, guardiões, tá? Então, o que que acontece? Todo mundo tem um conjunto de mentores, tem um conjunto de protetores que, do outro lado, eles estão dispostos a nos auxiliar, porque quando a gente se desenvolve e se sai bem, quando a gente faz um gol aqui na Terra, eles gritam e vibram do outro lado. Porque a missão desse grupo é ajudar a gente a se desenvolver, tá? Então, quando a gente vai acertando na vida,
eles também vão vibrando. E quando a gente vai errando, né, eles também ficam incomodados, às vezes falam, nossa, não me escuta, né? Tô tentando aqui mostrar sinais, porque a espiritualidade, ela tenta conversar com a gente. E a gente não vê esses sinais, a gente despreza, então é complicado. Então, assim, faça essa reconexão com a espiritualidade quando você estiver passando por uma situação que você não sabe como agir, vai lá, acende uma velinha amarela, porque o amarelo representa a clareza, e ofereça para os seus mentores, pedindo que eles ajudem você a encontrar a resposta de como que você pode agir dentro dessa situação que você está vivendo, tá? E aí, preste atenção que os sinais vêm, tá? Vamos atender? Então, só para vocês saberem, 3251-3020. Pode ligar aí que eu vou atender mais gente já já. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? A Jéssica. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Edu, e você? Tudo jóia. Da onde você fala? Sou de Campinas. Campinas. Perfeito. A pergunta é para você? Isso, Dia, mês e ano de nascimento? tá. Meu nome é Jéssica de Santana Nunes, Uhum. nascida dia 9 de novembro de 2000. 9 de novembro de 2000. Escorpião. Isso. Tá, pode falar que eu tô te ouvindo. Edu, eu tô afastada de uma pessoa, né, da questão amorosa. A gente não era namorado, nem nada. A gente estava se conhecendo, acabou que a gente se afastou. O nome dele é Lucas Tavares Diniz. Eu queria saber se a gente vai voltar a se falar ou não, acabou tudo mesmo. Faz quanto tempo que vocês não se falam? Desde o começo do ano. Desde o começo do ano. Tá, perfeito. Sem Tá bom? contato nenhum, né? Nenhum, zero. Tá. Então vamos ver se tem reaproximação. Tá bom, obrigada, viu, Edu? Nada, um beijo e boa sorte. Vamos ver, gente. Então, o que esperar, né, dessa situação? Se tem reaproximação, os caminhos estão abertos, tá? Tem reaproximação, sim. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Não teve um motivo específico, assim, pelo qual ele se afastou de você, ou porque se incomodou, ou porque se decepcionou, é, perdeu a vontade, a libido, o desejo. Não teve um motivo. Eu vou te dizer que faltou um pouco de foco. A sensação que me dá quando eu penso nele é que ele estava tendo outras conversas ao mesmo tempo, tá? E focou numa outra situação. Então, assim, é como se tivesse perdido um pouco aquela fagulha, aquele ânimo. De um lado, ele estava perdendo ali um pouco o ânimo em relação, né, a vocês, ou a coisa teve o pico, o ápice, depois começou a esfriar, e do outro lado, alguma outra coisa foi evoluindo. E aí a pessoa está solteira, né, tem outras conversas, simplesmente tirou o foco, tá? Mas quando eu pergunto se vocês vão se reaproximar, olha que legal, a carta do louco, arcano 0, tá? Então, o louco, ele mostra que acontece alguma coisa inusitada, alguém vai no impulso, do nada puxa assunto com o outro, e aí o 2 de paus, que nesse tarô que eu estou usando, é uma chavinha abrindo uma caixa, então representando a abertura. E aí o as de ouros, né, que é o reencontro, a retomada, tá? Então, eu vejo que não tem nada de errado, né, a não ser uma perda de foco na situação, que se você quiser, dentro de um tempo, você pode dar um oi sumido. Como você tá? Sumiu? Como estão as coisas? Sabe aquele papinho de aranha que às vezes a gente tem assim, ai, sonhei com você, nossa, veio você tanto na minha cabeça, o que está acontecendo? E aí você vai ver que isso traria à tona uma retomada, tá? Ainda não sinto que é o momento de fazê-lo, tá? Mas dentro de um tempinho, se tiver uma atitude assim nesse sentido, as coisas dão uma retomada. Mas agora a pessoa ainda está meio desfocada, tá? Ou focada numa outra situação. Eu vejo reaproximação sim entre vocês, conversa, tudo de novo e demonstração de interesse, tá? Beijo, lindona, boa sorte! E é isso, gente. A ideia é a gente ir mapeando, né? A gente ir mapeando o momento certo de fazer as coisas, quando vale a pena, quando não vale, em quem investir, no que investir. Mas eu vou dizer uma outra coisa para vocês também, viu? É interessante que você peça para o universo para que cruze os seus caminhos com os caminhos das pessoas certas, tá? Isso seja em relação a amor, seja em relação a trabalho, para parcerias, seja em relação à espiritualidade, para te ajudar a cuidar do seu espiritual, porque às vezes, o que acontece?
a gente acaba se relacionando com pessoas erradas, seja para parceria, para sociedade, seja para amor, seja na vida espiritual, que a gente pega uma orientação de alguém que orienta algo que não é o melhor para a gente, mas aí você está vulnerável, você se sente enfraquecido, você acaba colocando aquilo em prática. Então, o que eu quero dizer é que, às vezes, os nossos caminhos se cruzam com o de pessoas que não são as mais adequadas para o nosso momento. Então, às vezes, você tem aquela experiência enlouquecedora em relação a amor e você fala, uau, me encontrei, agora as coisas vão acontecer, estou apaixonado. E aí depois você vê que a pessoa fez você sofrer, trouxe um problemão para sua vida, sabe? Te deixou ali na ruína, né? Emocionalmente falando. Então, a gente tem que buscar ficar fora dessas situações. Então, vamos pedir ao universo que cruze os nossos caminhos com de pessoas que possam nos ajudar em cada momento da nossa vida. E, ao mesmo tempo, pedir a espiritualidade, o discernimento, para a gente conseguir perceber quem é quem, o que é o que, no que vale a pena eu investir, tá? Vamos atender mais uma pessoa. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem fala? É Mauricéia, Edu. Tudo bem, Mauricéia? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o meu filho, pode ser? Pode, como ele chama? É Gabriel Rodrigues de Paula. Aham. Ele nasceu 23/3/99. Certo. Ariano, né? Isso. Tá. E ele está enviando currículo, ele se formou o ano passado, retrasado, né? Fez algumas pós e está aguardando chamar. Mandou currículo e agora a gente está na expectativa. Se Qual tem área alguma... que é? Ele é arquiteto. Arquiteto. Já trabalhou? Ele só fez o estágio remunerado, né? Agora tá aguardando a primeira oportunidade. Perfeito, Mauricéia. Só ouvir pelo telefone ou pela live que eu já falo contigo, tá? Muito obrigada. Imagina. Um beijo e boa sorte. Gente, falando a respeito aqui do filho da Mauricéia, vai estar trabalhando em breve. Fica tranquila. Tá tudo certo. Já está no caminho, tá? Não vai ter mais entraves, obstáculos, demora. Ó, o 8 de ouros aqui. É uma carta linda, gente, que mostra uma pessoa trabalhando ali, né? Com a mesa. Engraçado, ele fez arquitetura, né? Aqui tem um monte de instrumentos de medição nessa carta, régua, esquadro, um monte de coisa. E, na verdade, é uma carta que mostra o trabalho fluindo já no futuro próximo. E tá mostrando ele empolgado da vida, tá? Porque veio com o Cavaleiro de Copas, então animado e as coisas acontecendo. Vai ter um pouquinho de incômodo em relação à adaptação, ao entendimento do que as pessoas esperam dele nesse novo serviço, tá? E aí o que ele precisa só é estar mais ligado em tudo e ser produtivo, entregar, entrar assim num ritmo, sabe? Em que ele consiga entregar, não demonstrar dificuldade de entender o que se espera dele, mas vai estar trabalhando em breve, tá? Então fica tranquila, Mauricéia, tá tudo aí encaminhado, tá? Gente, para você que não consegue falar comigo, seja aqui no rádio, na TV, e quer marcar uma leitura de tarô para olhar suas questões com mais profundidade, é só você mandar uma mensagem nesse WhatsApp que eu vou te passar agora. É o 119 73 74 5755. Lembrá-los também que lá no Templo de Wicca, na Vila Mariana, segunda-feira que vem, dia 3, né? 3 de fevereiro, nós teremos o ritual de lamas, que eu que vou celebrar. Lamas, para quem não sabe, na Wicca, é o sabá ligado à colheita. Então, é um momento que a gente agradece tudo que a gente colheu e que a gente faz encantamentos e práticas visando a abundância ao longo do ano, para que não nos falte nada. Então é muito legal, a gente confecciona a bonequinha de lamas com ramos de trigo e a gente consagra para cada um levar para sua casa, representando que você está levando abundância para não te faltar nada nos próximos meses. E aí a gente vai honrar Deméter, que é a divindade dos grãos, da fartura, para a gente pedir mesa farta para todos nós, né? Prosperidade e oportunidades. Então, para você se inscrever, código 11, número 973745755. Tem informações no Instagram, @templo.wicca. Me siga também no @eduescarfon
E se quiser rever esse programa, vai estar lá no meu canal no YouTube, Edu Scarfon Oficial. Obrigado pela companhia, a gente se vê no próximo programa. Bênçãos brilhantes e até lá.